Glória a Deus. O texto que eu vou ministrar, pregar aqui hoje, é um puxão de orelha. Mas ao mesmo tempo, é o Senhor abrindo os nossos olhos. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos nessa noite. Então, se você estiver aí ligado, hoje foi um dia assim puxado, a gente acordou cedo, fomos pro sítio, passamos o dia inteiro lá. Não todos aqui, né? Mas tenta se manter acordado aí, irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor quer falar nos nossos corações. O livro que eu vou ministrar hoje, o texto, está lá em Lucas 4. A gente vai ler a partir do versículo 14 até o 30. Então, Lucas 4, do 14 até o 30. Antes de ler aqui, eu queria situar para você o que a gente está lendo e o que vai acontecer nesse texto. Então, antes da gente ler ele, eu quero dar uma pincelada aqui em algumas situações que aconteceram antes desse fato aqui, tá? Essa pessoa que escreveu essa carta, Lucas, ele não foi uma pessoa que andou com Jesus. Ele não era um discípulo de Jesus. Lucas, ele era um médico e ele veio escrever uma carta, relatar a vida de Jesus para uma pessoa, que lá no início do texto, ele chama de excelentíssimo Teófilo. Marcos, Mateus e João foram pessoas que andaram com Jesus e Lucas não andou. Quando a gente lê o comecinho ali de Lucas, por exemplo, 1 no versículo 3, deixa eu ver aqui rapidinho. Fala assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então esse Teófilo aqui, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus, ele tinha feito coisas maravilhosas e chegou ao ouvido desse Teófilo que tinha um cara chamado Jesus, uma pessoa chamada Jesus, que ele estava fazendo coisas maravilhosas, ele estava fazendo coisas lindas, e esse Teófilo ouviu. Provavelmente deve ter lido os relatos de Marcos, de Mateus, e falou para Lucas, Lucas, está acontecendo alguma coisa lá, eu quero saber o que está acontecendo. Vai lá, investiga e vê se é verdade mesmo que estão falando desse Jesus. Então Lucas vai e fala aqui: olha, depois de eu ver, depois de eu pesquisar, depois de eu pegar com afinco, eu vi que realmente é verdade. Tudo que essas pessoas estão falando a respeito desse Jesus, que ele cura, que ele liberta, que ele é o Messias, é verdade. Então olha, eu estou agora, Teófilo, para deixar registrado, eu vou escrever bonitinho para você. Eu vou escrever tudo o que aconteceu. E começou assim. Então Lucas vai lá, relata como que foi o nascimento de Jesus, até antes do nascimento de Jesus. Ele relata o que aconteceu. E ele fala desde o nascimento, como foi que Maria foi concebida, né, pelo Espírito Santo. Ele vai até Maria e tira esse relato de Maria. Ele fala com Zacarias, fala com Isabel, e ele vai escrevendo: olha, aconteceu tudo isso, diferente dos outros evangelhos. Se você vê lá Mateus ele escreveu para os judeus, né? Lucas ele escreveu para esse Teófilo, mas Mateus ele escreveu para os judeus. Então quando você lê Mateus, ele já começa ali na genealogia de Jesus, para provar que esse cara, que Jesus, é a pessoa que foi profetizada no Antigo Testamento. Então Mateus começa a dar a genealogia de Jesus. Então, toda vez que você lê Mateus, você vai ler com essa ótica. Não, Mateus, ele estava querendo mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias. Tanto que toda vez ele fala: para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse o que estava dizendo o profeta fulano de tal. Ele vai e cita o versículo. Lá em Atos, provavelmente Lucas também escreveu Atos, porque lá no começo ele fala:
depois que eu escrevi o meu primeiro relato, ó Teófilo. Então aqui ele já não fala, não chama mais Teófilo de excelentíssimo. Muito provavelmente Teófilo já tinha se convertido, porque ele não trata mais Teófilo com aquela excelentíssimo. Então, como Teófilo queria saber quem era esse Jesus, e ele realmente soube quem era, muito provavelmente lá em Atos, Teófilo já teria se convertido, já tinha se convertido. E aqui o texto fala o seguinte, deixa eu entrar aqui. No 14:15 fala: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo ele glorificado por todos. Aqui nessa parte, Jesus ele tinha se batizado, e quando ele ouviu dizer que João Batista havia sido preso, ele chegou em Nazaré, estava ali e falou: olha, João Batista foi preso. Então Jesus Cristo pega as coisas dele e se muda para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum que começa a acontecer o ministério de Jesus. Lá ele cura cego, lá o aleijado anda, lá ele fala com... Ele vai para a região de Gadara, liberta os endemoniados, e ali Jesus faz várias coisas. Numa dessas, antes de Jesus sair ali de Jerusalém, provavelmente assim, é que a Bíblia não dá relatos sequenciais, né? Toda vez que você lê, passa um período de tempo. Tanto que desse texto aqui que a gente está lendo, para o que aconteceu, durou mais ou menos 1 ano e meio. Então, provavelmente, João Batista estava ali batizando o povo, e um dia veio um tal de Herodes, né? Até ele, que João Batista pregava o arrependimento, falava: vocês têm que se arrepender, é chegado o reino dos céus. Então Herodes foi até João Batista saber o que estava acontecendo. Então quando Herodes chega até João Batista, ele fala: olha, você casou com a mulher do seu irmão, está errado isso, se arrependa. Então Herodes ficou nervoso. Ele foi então, mandou prender João Batista, por conta disso, que ele tinha confrontado Herodes. Quando a gente é confrontado no nosso pecado, a nossa tendência é se irar, porque a gente não quer deixar isso de lado. A nossa tendência é ficar com raiva, né? Mas Jesus, ele nos chama para o arrependimento. Assim como João Batista pregou o arrependimento, nós temos que pregar o arrependimento também para a vida do nosso irmão. Se nós vemos o nosso irmão fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, nós temos que falar para ele: olha, você está errado. Olha, você tem que se arrepender. Assim como João, ainda que doa, ainda que aquela pessoa nunca mais olhe na sua cara, ainda que ela queira distância de você, nós temos que falar para aquela pessoa que ela está errada. Nós temos que apontar o erro dela, assim como João Batista fez. Então João Batista foi preso. Tempo depois, mandaram cortar a cabeça dele. A filha de Herodes estava tão nervosa com ele, porque João Batista tinha apontado, tinha exposto o pecado dele, de Herodes, que ela falou assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. É isso que eu quero. Porque estava numa festa, Herodes falou: pode me falar o que você quer, que até metade do meu reino te dou, se você quiser. Então ela foi e falou assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Então o João Batista preso foi decapitado. E ele era amigo, ele era primo de Jesus. João Batista, ele era filho de Isabel, que ele estava ali junto com Maria. As duas tiveram, né, filhos na mesma época. Então até esse momento, antes do batismo de Jesus, não havia relatos. A Bíblia não nos dá relatos de que ele operava milagres. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou vendo gente conversando aí, então Deus está falando aqui, amém? Até esse momento aqui não existem relatos de Jesus operando milagres antes do batismo, porque o ministério de Jesus começa logo após o batismo dele. Ele começa a operar milagres após o batismo. Então, quando ele escuta, quando ele fica sabendo que
João Batista foi preso, ele vai para Cafarnaum. Ele muda de cidade. Vamos lá ler Mateus capítulo 4, do 23 a 25. Mateus 4, do 23 ao 25. Fala assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o seu povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então aqui Jesus, a Bíblia está dizendo que ele operava milagres. Onde Jesus chegava, as pessoas conheciam tanto ele, sabiam que ele fazia tantas coisas, que levavam os endemoniados, levavam pessoas para ser curadas. Aqui a Bíblia diz que as pessoas que eram atormentadas por demônios lunáticos, Jesus curava aquelas pessoas. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 25 que numerosas multidões o seguiam. Vamos lá, Marcos 1, 21. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Fala assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. Aqui mais curas, né? Jesus está fazendo. Lá em Marcos 1, versículo 32, diz o seguinte, Marcos 1, 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitiu que lhe falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus ele já estava fazendo um negócio tremendo em Cafarnaum. Agora mais uma. Vamos ler aqui Marcos 1, do 35 ao 39. Vamos ver o que estavam falando de Jesus. Marcos 1, do 35 ao 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente João e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram-lhe: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e deles expelindo demônios. Jesus ele era tão famoso, mas tão famoso,
naquela época, ele ficou tão conhecido pelo que ele fazia, que teve um dia que ele estava à noite e ele falou: eu preciso sair para orar, preciso falar com Deus. Então ele saiu à noite, provavelmente ele saiu à noite porque ninguém ia ver ele. Falou: eu preciso sair para orar. Então ele foi e saiu para orar. E diz que João começou a procurar. João e os que estavam com ele viram que Jesus não estava ali e começaram a procurar Jesus. Cadê ele? Onde é que ele está? Porque está todo mundo procurando ele. Gente, isso de madrugada. Imagina na porta da sua casa um monte de gente procurando, porque você faz isso, você faz aquilo, eu quero você, vem aqui, cura esse daqui, olha esse. Jesus já não tinha mais nem descanso. Ele não conseguia nem dormir, ele não conseguia aqui, pelo texto, nem sair para orar, porque ele saía para orar e as pessoas estavam querendo Jesus, procurando Jesus. Então ele falou assim: olha, vamos sair daqui e vamos para outro lugar, porque eu preciso pregar. Foi para isso que eu vim para pregar as boas novas. Então aqui já tem muita gente, vamos para outro lugar. Marcos 2 fala que Jesus estava na casa dele, pregando, e vinha muita gente para a casa de Jesus. Aqui em Marcos 2 diz que tinha tanta gente na casa de Jesus que ninguém mais conseguia nem ficar na porta. A porta estava fechada e ninguém mais conseguia nem entrar de tanta gente que tinha. Esse é aquele texto que eles pegam o paralítico e levam ele pelo telhado. Vocês já ouviram essa história? Tinha tanta gente que ninguém conseguia entrar. Ele pega aquele paralítico, os amigos pegam, eles sobem a escada, eles tiram o telhado ali, que naquela época era fácil de tirar, não era laje. Eles tiraram aquele telhado e desceram o paralítico. As pessoas estavam desesperadas por Jesus. Elas queriam Jesus. É porque Jesus, ele era uma pessoa que olhava para os necessitados. As pessoas que ninguém queria, os rejeitados da cidade, as pessoas que estavam à mercê da vida, jogadas, eram essas que queriam Jesus. E foram para essas pessoas que ele veio. Então, o ministério de Jesus depois do seu batismo foi maravilhoso. Foi algo grandioso. E nós sabemos que a infância dele foi em Nazaré. Em Nazaré, Jesus cresceu. Diz que aos 12 anos ele já estava na sinagoga ensinando a palavra. Provavelmente as pessoas passavam ali na frente da carpintaria do pai dele e viam Jesus ali ajudando. Ô José, tudo bem? Ô Jesus, tudo bom? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Então aquelas pessoas viram Jesus, acompanharam o cotidiano de Jesus, estavam com ele, conheciam os seus pais, conheciam os seus irmãos. Mas o ministério de Jesus não começou em Nazaré. As obras e os milagres dele começou em outro lugar, numa cidade próxima chamada Cafarnaum. Então agora nós caímos aqui no texto. Nós já entendemos esse pano de fundo, que Jesus ele pregava nas sinagogas, ele pregava em vários lugares, ele era conhecido na Galileia inteira. Para vocês entenderem, a Galileia é como se fosse São Paulo. Só que daí tem São José dos Campos, tem Campinas, tem... Entendeu? Vamos supor que Jesus tivesse nascido aqui em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo, só que descobriu que o amigo dele tinha sido preso. Ah, então eu vou morar em Campinas. E chega lá em Campinas, ele começa a operar vários milagres. Não, aqui em Campinas já está muito pequeno, tem muita gente, vamos lá para São José dos Campos agora. E chega lá em São José dos Campos, ele faz coisas maravilhosas. E começa a correr a fama de Jesus, como nós lemos, por toda a cidade, por todos os lugares. Todo mundo tinha ouvido falar de Jesus, todo mundo tinha ouvido falar desse homem que fazia maravilhas, que dizia ser o Messias. Todo mundo queria ver o que esse homem podia fazer. E agora chegou a vez de Nazaré, a cidade onde ele tinha crescido, a cidade onde as pessoas conheciam ele, a cidade onde as pessoas eram familiarizadas com Jesus. E nós vamos ler o texto agora. Lucas 14:15.
em diante, né? Até o 30. O texto fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificados por todos. Foi esse período aqui, o versículo 14 e 15, é isso que eu estou falando para vocês, que a fama dele correu em todos os lugares. Agora, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus levantou, pegou o pergaminho, vamos ler Isaías 61. Ele procurou lá, e Jesus disse o seguinte no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o para o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, se maravilharam pelas palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta e Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, encheram-se de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queriam jogar Jesus do cume do monte. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Agora eu quero orar, amém? Nós vamos entrar agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por esse momento. Quero te glorificar, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque hoje é mais um dia que nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nos desperta nessa noite para a Tua palavra, para entender, Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós. Em nome de Jesus, Senhor, abre os corações, as mentes aqui presentes, Senhor, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Então aqui Jesus chegou em Nazaré, e era costume dos judeus ir na sinagoga, assim como nós viemos para a igreja, né? Tem culto outros dias, mas o domingo é o dia que a gente fala: não, domingo eu não posso faltar, eu tenho que vir para a igreja. Era a mesma coisa no tempo de Jesus. Os judeus separavam o sábado para ir na sinagoga. Então aqui a Bíblia diz que ele, num sábado, entrou na sinagoga conforme o seu costume. Então Jesus tinha o costume de ir na igreja. Só que antes disso, diz que é onde fora criado. As pessoas tinham visto ele crescer, viam ele na carpintaria, como eu falei agora, cruzavam com ele na rua. Provavelmente Jesus deve ter brincado muito com muitas pessoas ali durante a sua infância, deve ter jogado bola, não sei nem se existia naquela época, fazia algum tipo de brincadeira e chegou ali, voltou para a cidade dele. Jesus era familiar naquele lugar. E a Bíblia diz que era segundo o seu costume, levantou para ler. Até Jesus, o Salvador, até Deus, homem encarnado, ele tinha costume de ir na igreja.
Até ele que não precisava ir, ele ia. E às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Quando a gente tem um culto de quarta-feira, quando a gente tem um culto de sábado e a gente não vem, a gente está falando que a gente é melhor do que Jesus. Porque Jesus, ele não perdia tempo. Porque ele sabia que quando ele ia lá, ele ia ouvir instruções do Senhor. Então Jesus tinha o costume de ir na sinagoga e levantou-se para ler. O que é sinagoga? Né? A gente leu aqui em Mateus, em Marcos, que Jesus estava na sinagoga e na sinagoga ele curava. Na sinagoga entravam pessoas. E aqui mais uma vez está Jesus na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é um lugar de reunião. É onde os judeus se reuniam. Era uma casa de instrução. É isso daqui ó, que a gente está fazendo hoje. Estou aqui ministrando uma palavra, vocês estão ouvindo e vocês estão aprendendo com essa palavra. Estão entendendo o que Lucas está querendo dizer aqui. Era a mesma coisa. Naquela época, eles liam o Antigo Testamento, a lei, os profetas, eles faziam orações. E Jesus estava ali, que é diferente do templo. A sinagoga não é o templo. O templo é o lugar onde as pessoas faziam sacrifícios. Era onde tinha o sumo sacerdote. Era onde tinha o santo dos santos. Quem já ouviu falar do santo dos santos? Então é diferente. Naquela época haviam muitas sinagogas. Se você vai aqui em São Paulo, cada esquina que você vê tem uma igreja. Era como naquela época. As sinagogas, muitos dizem que elas surgiram na época do exílio. Quando acabaram com o templo, que o povo ia ali no templo adorar o Senhor, e todo mundo foi preso e derrubaram o templo, acabaram com tudo, e o povo sentia falta de estar ali no templo, fazendo o que era de costume, celebrando a Páscoa, fazendo sacrifícios. Já não tinha mais, porque eles estavam presos. Então agora o que aconteceu? Eles começaram a formar grupos. A cada 10 homens que tinham, eles se reuniam e falavam: gente, a gente precisa fazer alguma coisa para resgatar isso daí. É a nossa origem, é a nossa identidade. A gente precisa adorar o Senhor, a gente não pode esquecer disso. Então a cada 10 homens que tinha um grupinho ali reunido, eles iam e faziam orações para lembrar do que eles faziam lá no templo. Só que começou a crescer, e tinham muitas sinagogas. Daí então começaram a existir as sinagogas, que é diferente do templo. Então aqui diz que Jesus, ele se levantou para ler. No versículo 16, no final, diz que ele se levantou para ler. E deram o livro do profeta Isaías, né? Jesus, ele não levantou do nada. Por exemplo, acabou o louvor, né? A gente está aqui na igreja, cantou um louvor, aí vem uma pessoa lá e levanta e fala: daqui que eu vou dar uma palavra agora. Não era assim. Quando a gente lê o texto corrido, dá essa impressão. Olha lá: na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. A sinagoga, ela tinha a sua organização. Tinha os anciãos, que eles eram responsáveis por disciplinar o povo. As pessoas vinham conversar com ele, falar o que estava acontecendo. Se a pessoa fazia alguma coisa de errado, o ancião ia lá e disciplinava aquela pessoa. Tinha o oficial, que ele era responsável em supervisionar tudo o que estava acontecendo. Então é tipo a Pati: tem água com o pastor? As toalhinhas estão limpas? Tem papel no banheiro? O pessoal da limpeza, vocês foram limpar? Então aqui os anciãos, vamos dizer que é o pastor, os pastores aqui que cuidam, né, que estão com as pessoas. O oficial, que é a Pati, que está ali tomando conta de tudo. Tinha o assistente. O assistente era a pessoa que trazia a palavra. Então a palavra ficava guardada aí numa arca. O assistente ia lá, pegava a palavra e levava para a pessoa que ia ler naquele dia. E também tinha o dispenseiro, o pastor Reginaldo, que recolhia as esmolas, as ofertas, né? Tinha tudo isso. Então parecia um culto igual o nosso, né? Então não era bagunçado. Não era uma coisa que Jesus chegou e levantou para ler. Daí que eu vou ler. Não. Jesus, ele era o mestre. Nós vimos lá que ele estava no templo ensinando. Então ele era apto para ensinar. Agora você imagina Jesus com toda essa fama que ele tinha. Fala: olha, gente, Jesus vai vir ministrar hoje aqui.
Ele vai vir ler uma palavra. Sabe aquele que a gente ouviu que cura? Sabe aquele que a gente ouviu que faz o aleijado levantar, o cego enxergar? Ele vai vir aqui hoje. Uma coisa eu falo a uma pessoa que está super agora na Hernandes Dias Lopes. Gente, Hernandes Dias Lopes vai vir aqui ministrar aqui na igreja na igreja bíblica Boas Novas. Então aquelas pessoas estavam sedentas para que Jesus ia fazer. E ali naquela sinagoga as pessoas oravam, né? Elas estavam ali buscando a Deus. E uma das orações que era costume deles fazerem, entre tantas coisas que eles faziam, prestem atenção nessa oração, eles falavam o seguinte: e a Jerusalém, tua cidade, retribuirá com misericórdia, e habitará em teu reino, conforme disseste, e a edificará em breve nos nossos dias, transformando-a em um edifício eterno, e o trono de Davi se estabelecerá em seu meio. Olha a oração que o povo estava fazendo com Jesus ali presente. O próprio Deus, aquele que veio reinar, aquele que veio estabelecer o trono de Davi, aquele que veio estabelecer o reino em Israel, ele estava ali presente. Jesus está aqui presente. Tudo que você falar para ele, ele vai ouvir. Tudo que você quiser apresentar para ele, ele vai receber nessa noite. Amém? Então esse povo orando, falando para Jesus não, para Deus, sem saber assim que ele era o Messias. Depois de ler as leis, eles liam o livro do profeta. Eles tinham que explicar a Bíblia e aplicar. Então, chegou a vez de Jesus. Nós lemos a lei. Nós agora cantamos hino. Nós fizemos orações. Agora é a hora de lermos os profetas e fazer a aplicação da palavra. Então, beleza. Então, o assistente foi lá, pegou o rolo, deu na mão de Jesus, o rolo do profeta Isaías. E a Bíblia diz que, abrindo o livro, no versículo 17, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus não pegou qualquer passagem e abriu, ele procurou o que ele ia ler. E quem procura, acha. Então ele achou o livro de Isaías, que hoje pra gente tem lá, que é 61, versículo 1 e 2, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então diz que depois de Jesus dar essa palavra, as pessoas estavam assim, olhando para ele. Agora é a explicação. A Bíblia diz que as pessoas tinham os olhos fitos nele. E Jesus pega, ele vai e fecha o livro e volta para sua cadeira e senta. E todo mundo assim olhando, e agora? E agora? Gente, que palavras maravilhosas. A Bíblia diz aqui que todos se maravilharam. Ele fechou o livro e ele fez isso daqui, ó. Todo mundo olhando para ele. Hoje cumpriu essa escritura. Todo mundo falou. Todos davam testemunho e se maravilhavam pelas palavras de graça. Aquele povo falou, não, agora ele falou que vai fazer o quê? Evangelizar os pobres. Diz que ele vai proclamar a libertação. Olha, gente, o que a gente ouviu, ele estava libertando os endemoniados. Ele vai libertar aqui agora. Vamos ficar esperto que ele vai fazer isso agora. Ele vai dar vista ao cego. Ele falou que ele vai dar vista ao cego. Gente, a gente já ouviu muito Jesus falar que lá em Campinas, lá em São José dos Campos, lá em Cafarnaum, ele dava vista ao cego. Gente, vamos ficar ligados aqui, ó. Ele vai operar um milagre agora. A Bíblia diz que todos davam testemunho e maravilhavam-se das palavras de graça que saíam dos seus lábios. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Ele está dizendo, quando se lia o ungido,
no Antigo Testamento era algo apontando para o Messias. Então Jesus está dizendo: olha, eu vim para evangelizar os pobres. Eu fui comissionado para fazer esse serviço. Ele foi ungido por Deus, evangelizar. Ele veio trazer boas notícias para os pobres. Ele veio e falou: olha, eu vim aqui para proclamar a libertação dos cativos, dar vista aos cegos, libertar oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus diz pobres, lá no original da palavra não quer dizer pobres igual nós. Eu sou pobre. Quem é pobre? Alguém aqui é milionário? Tem um rico aqui no nosso meio? Não tem ainda, né? Em nome de Jesus não tem, oh meu Deus. Pobre no sentido original significa que são pessoas miseráveis. São aquelas pessoas que não têm onde dormir, pessoas que não têm qualquer bem. Sabe quando você vai numa cracolândia da vida e as pessoas são miseráveis, dependem de um cobertor para se esquentar? Não tem comida, não tem casa, não tem nada, zero. Quando Jesus está falando que ele veio para evangelizar os pobres, ele está falando para esse tipo de gente. O cara, o coxo lá, que estava lá na estrada, que os amigos trouxeram ele e colocaram ele por cima lá do teto, Jesus disse que ele veio para esse tipo de pessoa. Era para os cegos, aqueles que não tinham visão, que estavam lá esperando um milagre, esperando o tanque lá, o anjo chacoalhar o tanque para eles receberem um milagre. Quando Jesus fala cativo, são pessoas que estão presas, pessoas que só podiam ser libertas mediante pagamento. Tinha que pagar uma fiança altíssima para que aquelas pessoas fossem libertas, fossem soltas. Ou então alguém tinha que pagar o erro no lugar daquela pessoa. Jesus veio para libertar esse tipo de pessoa, é isso que ele está falando. Jesus ele veio para restaurar a visão dos cegos. Mas Jesus aqui, falando para esse povo, ele não queria restaurar, não era colocar a mão no olho de alguém e fazer aquela pessoa enxergar. Jesus ele queria curar a cegueira espiritual daquele povo que estava todo sábado na sinagoga sendo instruídos a respeito da palavra de Deus, mas mesmo assim continuavam cegos espiritualmente. Eles não olhavam para os pobres, eles não olhavam para os cativos, eles só olhavam para si mesmos. O Senhor Jesus, ele nos ensina que ele veio para tirar a cegueira espiritual das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele está nos ensinando que não adianta nós virmos domingo a domingo após a igreja e continuarmos da mesma forma. Ele veio para libertar o oprimido, uma pessoa que está presa em si mesma. Já viu gente oprimida? Gente, é horrível. Eu já fui muito oprimida na minha vida, já fiquei muito oprimida. É horrível. É uma angústia, um negócio assim que você, quem vai me tirar disso aqui? Isso é horrível. São pessoas que estão presas em si mesmas. É como se você estivesse preso dentro de você e você precisa de uma chave, mas a chave não abre. É uma coisa horrível. Oprimida é uma pessoa que carrega um fardo muito pesado pelas circunstâncias da vida, por aquilo, pela bagagem que ela traz. A pessoa vai ficando oprimida, vai ficando triste. E às vezes não tem um motivo ali aparente, mas por que eu estou assim? Eu não estou entendendo por que eu estou assim. Jesus disse que ele veio para libertar os oprimidos. E mais, ele disse que veio para libertar. E uma das passagens bíblicas disse que ele troca o fardo dele. Pessoas que carregam um fardo pesado, ele disse que o dele é leve. Foi para essas pessoas que Jesus veio. E ele está ali na sinagoga falando isso: olha, o seu fardo ele é pesado, mas o meu é leve. Então eu vim aqui na terra como homem para trocar o fardo com você. Eu vim para te libertar dessa opressão, dessa coisa ruim que você sente no seu peito, e eu quero levar sobre mim. Jesus continua lendo ali, e no versículo 19 ele diz:
e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? Levítico 25 diz, relata, que lá no Antigo Testamento, que a cada 50 anos as dívidas eram perdoadas. Os escravos que estavam presos, a cada 50 anos, eles eram devolvidos para suas famílias, eles voltavam para sua casa. Quem tinha uma propriedade devolvia para o seu dono original. Então, se eu comprei uma casa da minha irmã, Nesse eu tenho que te devolver a sua casa porque a casa é sua. Por que eles faziam isso? Para balancear a economia naquela época, né? Então os escravos voltavam e aí depois eles começavam a negociar de novo. Todas as dívidas eram perdoadas. Gente, se você tem dívida, olha, chegou o ano jubileu, suas dívidas estão perdoadas, você não precisa mais pagar. Eu estou lá devendo 30 anos de prestação de casa. Se chega o ano jubileu, fala, tá perdoada a sua dívida, não precisa mais. Só que daí eu ia ter que devolver a casa pro meu tio, pro tio do meu marido, aí não dá. Não ia dar certo. Então Jesus diz o seguinte: eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vim para perdoar todas as suas dívidas. Eu vim para libertar os escravos voltem para as suas casas. Eu vim para isso. E as pessoas estavam ali, todas admiradas por aquelas palavras. E Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Mas ali no versículo 22, né? Enquanto as palavras eram boas, eram de graças, eram de palavras de cura, de milagre, de coisa boa, o povo se maravilhava. Nossa, que maravilha, que palavra é essa? Gente, isso aqui não é um filho de José, da onde vem essa palavra? Mas ainda eles não tinham entendido onde Jesus estava querendo chegar. Jesus, ele sondou o coração daquele povo. E lá no versículo 23 ele disse: sem dúvidas, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado a seu respeito em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. Então o povo já estava esperando um milagre, né? Estava esperando Jesus fazer alguma coisa ali. Mas Jesus corta aquele povo que estava ali todo empolgado, querendo ver cura e milagre e libertação. Jesus corta e fala: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o aqui também. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. O que Jesus quis dizer com isso? Por que Jesus não operou milagre? Por que Jesus não fez aquilo que eles estavam esperando fazer? Se Jesus ia em toda a sinagoga, ensinava e sempre tinha alguma coisa diferente, por que em Nazaré não foi assim? Jesus agora pega esse povo e leva eles para o cenário lá do Antigo Testamento. Jesus fala de Elias. Ele fala assim: olha, na verdade eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta e Sidom. Que coisa, né? Jesus está falando que ele veio curar, que ele veio para libertar. Aí daqui a pouco ele vira e fala assim: olha, eu sei que vocês vão me dizer cura, faz cura. Faz o que você fez em Cafarnaum. Vai, faz agora. Aí Jesus dá um corte neles e fala isso daqui. Jesus está dizendo o que para eles? Olha, lá no tempo de Israel, teve fome, teve seca. O meu povo estava precisando de ajuda e de auxílio. O meu povo estava precisando que eu enviasse comida, estava precisando que eu enviasse água. Mas sabe por quê que eu fechei, que Deus fechou e fez ter seca naquela época? Porque o povo começou a adorar outro Deus. O povo começou a adorar a Baal. Então quando Deus vê o seu povo corrompido, adorando a outro Deus, ele fala: esse povo não é digno. Elias, vai lá para Sarepta. Eu vou mandar uma viúva lá. Sabe o que era isso? Era uma viúva que não era do povo de Israel. Jesus está dizendo: olha,
Eu estou aqui falando que eu sou o Messias. Eu estou aqui falando que eu sou o próprio Deus, que eu vim fazer coisas maravilhosas no seu meio. Mas eu não vou fazer porque vocês estão igual no tempo de Elias. Vocês querem ver curas e milagres. Vocês não querem Jesus. Então eu vou operar fora daqui. Por isso que Jesus operou poucos milagres lá em Nazaré e foi operar em outros lugares. Porque aquele povo estava duro de coração. Então Deus colocou aquele povo ali naquele cenário. Aquela viúva era uma mulher ímpia, era uma pessoa, uma gentia, não fazia parte do povo de Israel. Éramos nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós fazíamos coisas horrorosas, nós não adorávamos a Deus, nós não queríamos saber de Deus. Mas Jesus, ele veio e falou: olha, judeus, já que vocês não querem, eu tenho um povo lá que precisa de mim. Eu vou resgatar a Maria, eu vou resgatar o Júlio, eu vou resgatar a Sandra, eu vou resgatar o Everton, o Votércio, a tia Cida, a tia Carmen. Eu vou resgatar cada um de vocês, porque o meu povo não é digno e eu vim para todos. Amém. Aleluia! E aquele povo ouvindo aquilo já começaram a ficar com raiva. O que ele está dizendo? Olha, então eu vou te dizer mais uma coisa. Sabe, Eliseu? Naquela época em Israel tinham muitos leprosos. Tinha muita gente que precisava ser curada. Tinha muita gente que precisava do meu auxílio. Mas aquele povo estava distante de mim. Aquele povo não estava com o seu coração voltado para mim. Então eu falei para Eliseu: vai lá, Naamã, vai lá. Olha, vai até Naamã. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que eu vou curar a lepra dele. Mais uma vez, Deus não operou milagres e maravilhas no meio do seu povo, porque aquele povo estava com o seu coração longe de Deus. Então Deus foi e resgatou aquele que era de fora. Então esse povo, ouvindo isso, começou a ficar nervoso, com raiva. Quem que é esse? Para vir dizer que Deus não vai fazer no nosso meio, que Deus prefere as pessoas de fora do que o povo dele. Quem é esse? Ficaram com tanta raiva de Jesus, com tanta raiva de Jesus, que pegaram ele pela gola, não deixaram nem ele terminar a explicação. Pegaram ele ali, ó, pela gola, levaram lá no cume, lá fora no templo, e queriam jogar Jesus de cima a baixo. De tanta raiva que eles ficaram, porque Jesus estava trazendo aquela palavra dura no coração deles. Mateus 13:58, nesse mesmo relato, diz o seguinte: ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus veio dizendo que ele era o Messias, ungido, enviado do Senhor. E eles queriam ver curas e milagres. Eles não queriam estar junto com os pobres e contritos de coração. Eles não queriam ir lá e evangelizar para aquele povo que estava lá fora precisando de Jesus, de Deus. Eles não queriam se assemelhar aos pobres. Eu vou andar com um leproso? Eu vou andar com uma mulher que sangra desde a sua mocidade? Eu vou ficar impuro. Eles não queriam se assemelhar. Vocês lembram de uma passagem bíblica que diz que quando nós não fazemos para o nosso próximo, quando nós não fazemos para aquele necessitado, nós estamos rejeitando a Deus. Esse povo aqui estava rejeitando a palavra de Deus. Esse povo não queria saber o que Deus tinha para falar para eles, assim como eles fizeram em todo o Antigo Testamento. Eram palavras duras, irmãos. Eram palavras que veio para cortar o coração de Jesus. As pessoas que ele convivia, as pessoas que estavam junto com ele, que viram ele crescer, que viram ele se desenvolver, agora queriam matar ele, porque ele falou a verdade. Será que quando vem uma palavra dura como essa, que veio no coração deles, quando vem para a nossa vida, será que quando nós somos confrontados e nós viramos as costas para Jesus e falamos: não fala essa palavra para mim,
Não é o meu tempo ainda. Olha, espera que um dia eu vou voltar para a igreja, mas ainda não é a hora. É hoje. Jesus disse que Ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. O dia de ouvir a Jesus é hoje. Sabe por que Jesus parou nesse versículo aqui? Vamos lá para Isaías 61, 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ler esse texto aqui que Jesus estava lendo. Vamos lá no livro de Isaías. Vocês acharam aí? 61, Isaías 61, 1 e 2. Nós vamos para o texto que Jesus estava lendo lá na sinagoga. A palavra diz assim, ó. Estou lá no livro que Jesus estava lendo. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aqui ele continua no texto. Só que engraçado que aqui, quando Jesus está lendo esse texto em Lucas, ele para e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu a parte que fala da vingança do Senhor, porque Jesus ainda estava dando tempo para aquele povo se arrepender ali naquele momento. Eu estou aqui hoje. Eu vim aqui hoje para que você se arrependa hoje. Eu vim aqui hoje para que você esteja com os pobres hoje. Eu vim aqui hoje para que você volte para os caminhos do Senhor hoje. Porque amanhã pode ser o dia da vingança. Amanhã é o dia do juízo. Acabou. É hoje, queridos. É hoje. Não tem amanhã. O amanhã não pode acontecer. O amanhã não pode chegar para nós. Se chegar amanhã é juízo. Acabou. E quando que nós vamos continuar negligenciando a palavra de Deus? Quanto tempo mais nós vamos ficar parados, sem fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Quanto tempo mais nós vamos estar igual esse povo, vindo à igreja todo domingo, recebendo instrução, louvando, orando, adorando, e nós não vamos estar com os pobres, e nós não vamos mais sair para evangelizar, e nós não vamos sair mais para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Quando? Até quando? O Senhor disse que Ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é hoje nas nossas vidas. É hoje nas nossas vidas. Não pare o seu ministério, seja lá pelo que for. Se Jesus te chamou, continue, mesmo que seja difícil, mesmo que a caminhada seja longa, mas o Senhor Jesus disse que Ele estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que temer? É hoje. O ano aceitável do Senhor chegou na sua vida hoje, querida. Se você estava longe, se você estava distante, o Senhor Jesus fala: olha, eu estou aqui hoje, volta. Olha, hoje eu estou aqui, eu estou com você, vamos evangelizar, vamos trazer mais pessoas. Eu vim para isso. E Jesus quer que nós o imitemos. Jesus quer que nós sejamos igual a Ele. Qual que vai ser a sua atitude? Pegar essa palavra hoje e fazer igual eles fizeram? Pegar essa palavra e falar: não, isso não é para mim. Sair daqui hoje nessa porta e fingir que não ouviu nada. E fingir que nada aconteceu. Igual aquele povo, eles quiseram matar Jesus. Será que você vai matar essa palavra hoje no seu coração? Ou você vai ter uma atitude diferente a partir de hoje? Você vai começar a fazer aquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer. É uma palavra dura, mas é uma palavra que o Senhor Jesus estava abrindo os olhos daquele povo naquele momento. Jesus não falou da vingança, porque Ele ainda queria que aquele povo se consertasse naquele dia. Então é hoje. Entrai pelas portas enquanto elas estão abertas, enquanto é possível entrar. Porque depois que Deus fechar as portas, acabou. Não tem choro. É igual a morte.
Você fala assim, eu poderia ter feito alguma coisa para aquela pessoa. Eu poderia ter feito alguma coisa, não tem mais, acabou. O que você tinha que ter feito para aquela pessoa, você deveria ter feito em vida. Agora que ela está morta, acabou, não tem mais o que fazer. Entrai pelas portas enquanto elas estão abertas. Porque quando ela fechar, a porta que Deus fecha, ninguém abre mais. Amém? Eu espero que vocês fiquem, não com peso no coração por conta dessa palavra, mas que vocês falem, Senhor Jesus, o Senhor falou comigo hoje. E eu quero fazer isso. Eu quero cumprir a sua palavra. Eu quero evangelizar, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, Senhor. Então mostra para mim o que eu tenho que fazer. Eu ainda não sei, Senhor, mas eu vou procurar, eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou fazer. Foi o que nós falamos hoje à tarde lá. Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Eu não sei, pastor, me ajuda. Pastor Reginaldo, Dri, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei o que eu posso fazer. Procure a gente. Não fica parado mais não, querido. Vamos buscar aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. Vamos dar e levar para outras pessoas aquilo que nós recebemos, que foi graça, que foi perdão. Nós fomos curados, a nossa cegueira espiritual foi tirada. Jesus veio, nos tirou do cativeiro. Jesus nos tirou da escravidão do pecado. E Jesus nos tirou da escravidão de Satanás e nos levou para a nossa casa de volta. Nós estamos no nosso lar celestial hoje. Vamos levar mais pessoas para esse lar celestial. Amém? Assim como acontecia em Levítico 25, para nós essa palavra hoje, que nós fomos tirados do império das trevas e nós fomos inseridos, fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e uma semana abençoada.